Nesse vídeo eu vou te mostrar como, de uma forma muito simples, fazendo pequenos ajustes nos seus protocolos ou utilizando o material que você tem no seu consultório já, você pode mudar completamente a qualidade e os resultados das suas adesões logo depois da vinheta. Uma certeza que a gente tem é que toda adesão ela vai com o tempo degradando. Sendo assim, tão importante quanto ter uma grande força de adesão inicial é ter uma estabilidade dessa adesão para que ela dure muito mais. Então, se a gente pegar, ou tem gente que pega esse adesivo aqui e vai dizer para você assim, não, esse adesivo ele é ótimo, ele consegue uma grande força de adesão inicial. Só que depois de 10 anos, essa adesão ela cai um pouco. Só que olha lá, ela ainda está num bom nível. E depois de 10 anos, ela ainda está num nível de adesão ainda acima do mínimo aceitável. Se você olha esse adesivo sozinho, você vai dizer assim, pô, ok. E se você coloca para comparar ele com outros adesivos que têm resultados parecidos, pô, aí você vai até impressionar as pessoas. Só que se você compara ele com este outro adesivo aqui, que muitos consideram padrão ouro, tem outros que falam que é um absurdo chamar ele assim, mas tudo bem. Você vai ver que esse primeiro adesivo, ele não era tão bom assim. Porque esse adesivo aqui agora, ele tem uma força inicial de adesão muito mais alta. E depois de 5 anos, claro, ele vai perder um pouco, mas ainda está muito mais acima. E essa diferença se mantém ainda mais evidente depois de 10 anos. Para aquelas pessoas que gostam de ver assim, quanto tempo que dura, né? Se a gente fosse ver em 5 anos, enquanto esse adesivo aqui ia ter uma taxa de sucesso de 75%, esse outro ia ter uma taxa de sucesso de 96%. Em 10 anos, enquanto esse adesivo ia ter uma taxa de sucesso de 60%, 70%, esse outro aqui ia ter uma taxa de sucesso de 90%. Você ainda acha que os adesivos são iguais? Você ainda acha que tanto faz o adesivo que você usa? Acontece que para esse adesivo aqui ter esses resultados, muito tempo, muita evolução aconteceu. Só que calma, essa evolução não foi na fórmula desse adesivo. A fórmula dele é exatamente hoje a mesma que ele tinha quando foi lançado em 1994. Só que se você voltar 30 anos atrás, não era possível, ou você não tinha esses mesmos resultados, possível era, né? Mas você não tinha esses mesmos resultados. Porque o protocolo que a gente usava lá atrás era completamente diferente do protocolo que a gente recomenda hoje em dia. E esquece esse protocolo da bula, que é bosta, tá? Tem muita coisa fundamental no protocolo de adesão que não vem descrito nas bulas, tá? Então esquece a bula, tá? Mas, sim, a grande evolução da adesão, ela não são novos adesivos que estão sendo lançados, não, é o protocolo. E eu vejo isso muito claro quando a gente compara o protocolo de restaurações diretas para protocolo de restaurações indiretas. O mesmo dente com o mesmo adesivo, se você fizer uma adesão em restauração direta nele ou uma restauração indireta nele, o protocolo de adesão é completamente diferente. Só não muda a importância de você deixar o like nesse vídeo, de finalmente se inscrever no canal da Hype, deixar um comentário para falar comigo, ou se tornar membro aqui do canal e ter acesso a uma centena de vídeos exclusivos. Esse aqui é o novo vídeo da semana. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no card que está aqui em cima, ou escaneando esse QR Code para você se tornar membro e acessar todo esse conteúdo agora, tá? Mas assim, é exatamente por isso que há uns 20 anos atrás, e tem gente que até hoje, tá, não confia na adesão para nas adesões para restauração direta, mas para próteses, para restaurações indiretas, acha que a adesão, pelo menos sozinha, não é capaz de manter essa restauração ali no lugar. Eu mesmo pensava assim também, eu achava que a adesão ela era boa, funcionava para pequenas restaurações. Só que para restaurações maiores, né, você precisa de um preparo mais retentivo, que é um pensamento completamente errado. E daí vem os estudos sobre IDS que ajudaram a escancarar o problema que você tinha ali nessa adesão, da necessidade de mudança desses protocolos. Quando você fazia uma extração direta em resina composta, você conseguia excelentes forças de adesão. Mas quando você cimentava com uma prótese, polimerizando o adesivo junto com o cimento, que é o que normalmente se preconiza, ou preconizava, a força de adesão era 5 vezes pior. E por que isso acontecia? Contração de polimerização. Quando você fazia uma restauração direta, você polimerizava primeiro o adesivo, estabelecendo a sua camada híbrida, e depois você polimerizava pequenos incrementos de resina composta. No caso da cimentação, como você polimerizava tudo junto quando você formava, ou pelo menos tentava formar essa camada híbrida junto com a polimerização do cimento, esse cimento ele acaba contraindo, estressando essa camada híbrida e estabelecendo uma dentina hibridizada numa quantidade muito menor no caso de restaurações indiretas. Basicamente você tinha aqui, exatamente assim. Então, enquanto na restauração direta, quando você coloca, por exemplo, você tem aqui o teu adesivo, tá? Na restauração direta, quando você penetra esse adesivo dentro da dentina, você consegue entrar esse tanto aqui lá dentro da dentina. E daí você vai polimerizar e você vai ter uma camada híbrida desse tamanho. No caso da restauração indireta, você vai colocar o teu adesivo, esse adesivo vai entrar dentro da dentina, só que quando você polimeriza
polimiza o cimento junto com esse adesivo ele contrai e puxa de dentro da dentina de volta esse adesivo. E daí ele vai polimerizar numa altura bem menor. Você vai ter uma diferença muito grande ali, ó, de dentina hibridizada. Então aqui você vai ter uma adesão maior e aqui você vai ter uma adesão muito menor. Beleza, Renato. Mas se eu não polimerizar o meu adesivo antes do cimento, eu não resolvo esse problema? Sim, não, e você pode criar novos problemas. Então vamos lá. Sim, porque você vai ter realmente uma camada híbrida maior, então você vai ter uma maior força de adesão. Novos problemas, porque o que pode acontecer justamente ao você polimerizar esse adesivo antes é atrapalhar o correto assentamento da peça na sua prótese, né? Então você vai ter dificuldade de assentar ela corretamente, porque esse adesivo já está polimerizado, e daí você vai acabar tendo áreas grandes ali de linha de cimento ou de adaptações, problema ali de adaptação dessa peça que vai te trazer problemas futuros na sua restauração de uma maneira muito mais precoce. E não porque existe algo aqui que é um problema que também impacta em restaurações diretas, beleza? Que é o tempo de maturação da camada híbrida. Depois que você polimeriza o seu adesivo, ele não vai atingir o máximo da conversão de monômeros em polímeros de uma forma imediata. Isso acontece com o tempo, vai acontecer 48 horas depois que você faz a polimerização. Podemos dizer até que depois de 48 horas, né, a sua camada híbrida vai estar completamente maturada, beleza? É assim que a gente vai falar. Mas assim, até lá, toda a resina que você coloca e polimeriza sobre essa camada híbrida, até a sua maturação completa, ela vai gerar tensões sobre a camada híbrida, enfraquecendo ela, podendo mesmo até causar pequenas falhas de união com o substrato, criar falhas de adesão mesmo. E isso pode ser muito pior nos 5 primeiros minutos após a polimerização desse adesivo. Por isso que o estudo clássico do IDS, quando você compara a força de adesão do IDS com uma restauração indireta, com uma restauração direta, você vai ver que a força de adesão do IDS é ainda maior do que restaurações diretas, porque o IDS, a camada híbrida, primeiro matura, livre de estresse de polimerização das resinas, e só depois vem receber as tensões da polimerização do cimento resinoso, né? Ele só vai receber essas tensões 48 horas depois, né? Depois que essa camada híbrida já está completamente maturada. Mas se isso acontece com o OptiBond FL, que é um adesivo de referência para fazer o IDS, será que também acontece igual com os outros adesivos? Não, é pior. Em outros adesivos, você polimeriza esse adesivo junto com o cimento, você vai ter uma péssima força de adesão, né? Igual aconteceu com o OptiBond FL, mas quando você faz o IDS, ele realmente melhora, mas ele não melhora tanto, na verdade ele melhora muito pouco essa qualidade de adesão. Não acontece nem um pouco como acontece com o OptiBond FL. E por que que isso acontece? Existe um detalhe muito claro e diferencial entre o OptiBond FL e qualquer outro adesivo. Enquanto o OptiBond FL tem 48% de carga, os outros adesivos têm entre 5% e 10%, alguns são 0%. O resultado disso são várias coisas, mas para nós aqui nesse vídeo, o resultado que eu quero te falar é que ao você polimerizar o OptiBond FL, você vai ter uma espessura de película desse adesivo de aproximadamente 90 microns, enquanto os outros adesivos vão ter metade ou menos disso. Eu vou lembrar você porque mesmo depois que você polimeriza um adesivo ou uma resina, você consegue grudar uma nova camada de resina nessa superfície, tá? E colar uma na outra. Porque assim, o oxigênio que está presente no ar, ele impede que a superfície do seu adesivo ou da sua resina polimerize. Assim você consegue colar uma camada na outra. Acontece que outros adesivos, sem ser o OptiBond FL, têm pouca carga, mas tem muito pouca carga, e a espessura desse adesivo ela é tão fina depois que você polimeriza, que o oxigênio ela não inibe apenas a superfície desse adesivo depois que você polimeriza ele, não, ele inibe áreas. Ele fica áreas desse adesivo sem polimerizar. Então você vai ter um adesivo com partes polimerizadas e partes não polimerizadas. Uma formação incompleta da sua camada híbrida. E você pode esperar 48 horas que não vai melhorar em nada. Esse adesivo vai continuar com essas áreas sem polimerizar, sem formar a camada híbrida de maneira correta, mas tem uma solução para isso, né? Só que você vai ver no vídeo que eu vou lançar na quarta-feira. É só você clicar aqui em algum lugar ou ali no link para você ir lá naquele vídeo e já ativar a notificação para você não perder quando esse vídeo sair, tá? Até quarta. Um beijo e tchau.